mais V. Fica só o cosseno de U mais V. Só que o U e V estão aqui dentro. E aqui dentro vale o quê? Essa fórmula. Então, isso aqui é o cosseno de U, cosseno de V, menos seno de U, seno de V. Aí, de novo, cosseno e seno tem período 2π. Então, o cosseno de U é o cosseno de x. O seno de U é o seno de x. O cosseno de V é o cosseno de y. O seno de V é o seno de y. Então, morreu. Isso aqui é o cosseno de x, vezes o cosseno de y, menos o seno de x, vezes o seno de y. Então, está provado. Isso é outra prova, né? Não, isso não é outra prova, não. Isso é o complemento, porque eu demonstrei essa... Você não entendeu? Eu demonstrei essa igualdade para x e y aonde? Intervalo 0, 2π. Usei fortemente isso. A minha construção é baseada nisso. Mas eu quero que eu quero provar essa igualdade para quaisquer que sejam x e y aos reais. Então eu uso esse fato aqui, ó. E aí eu consigo provar que a igualdade ela é verdadeira para quê? Para todos x e y reais. Agora vamos às outras funções. Entendido aí? É só o complemento. A demonstração aqui é para x e y, intervalo 0, 2π. A construção daí não está para x positivo, não está para x negativo, está para x positivo e y positivo. Se for 0, não tem o que fazer. Entendido? Entendido? Você precisa arrumar a prova. Agora, droga. Vamos a mais fórmulas. E o cosseno da diferença? Agora ficou tudo fácil. Não tem mais trabalho mais. Agora é só ajustar. E o cosseno da diferença? Bem, eu provei, vou colocar aqui. Primeira prova. Eu provei que o cosseno de x mais y é quem? É o cosseno de x vezes o cosseno de y, tá? Menos quem? Seno de x vezes o seno de y, quaisquer que sejam x e y reais. Tá certo? Aqui. Provado, quaisquer que sejam x e y reais. E como é que fica, então, a diferença? A diferença é simples, ó. Daí, dados x e y reais, quem é o cosseno de x menos y? Gente, o cosseno de x menos y é o cosseno de x mais menos y. E escrevendo dessa fórmula, eu uso o cosseno da soma. Então, quem é isso aqui? Quem é? É o cosseno de x vezes o cosseno de menos y, menos o seno de x vezes seno de menos y. Só que o cosseno de menos y é quem? É o cosseno de y. E isso aqui fica o seno de x. E quem é o seno de menos y? Então fica mais seno de y. Pronto. Ou seja, você tem a fórmula do cosseno da diferença. Quem é o cosseno de x menos y? É o cosseno de x, cosseno de y, mais seno de x vezes o seno de y, quaisquer que sejam x e y reais. Com isso aí, pessoal, eu tenho o seguinte.
Tacar um daí de novo. Daí, dado x real, quem é o cosseno de π sobre 2 menos x? Hein? Quem é o cosseno de π sobre 2 menos x? Aplica a fórmula. Fica o quê? Fica o cosseno de π sobre 2 vezes o cosseno de x mais seno de π sobre 2 vezes seno de x. Que é igual a... Quem é o cosseno de π sobre 2? 0. Então fica 0 vezes o cosseno de x mais, e quem é o seno de π sobre 2? 1. Então quanto é que dá isso aqui? Seno de x. Ou seja, o cosseno do complementar é o seno do ângulo. Esse aqui é o cosseno do complementar. Qualquer que seja o x real. E assim como vale isso, quem é, portanto, o seno de π sobre 2 menos x? O que aqui está dizendo isso aqui? Está dizendo que o seno de qualquer ângulo é o cosseno do seu complementar. Qualquer ângulo. Então, quem é o seno de π sobre 2 menos x? É o cosseno do complementar dele. Mas quanto é que dá isso aqui? Hã? Dá o cosseno de x. Ou seja, o cosseno de um ângulo é o seno do seu complementar. O seno de um ângulo é o cosseno do seu complementar. E, portanto, quem é o seno de x mais y? Aí agora você usa a seu favor, não tem mais que fazer figura. Aí outro daí também, você repetiu. Daí, que é consequência, dados x e y reais, dados x e y reais, quem é o seno, ajeita esse S, quem é o seno de x mais y? É o cosseno do seu complementar. É o cosseno de π sobre 2 menos x mais y. Certo? Mas isso é igual a quê? Ao cosseno, está aqui igual. Isso é igual a quem? Ao cosseno, eu posso escrever isso aqui como sendo cosseno de π sobre 2 menos x menos y. Não posso? Π sobre 2 menos... Aí eu uso o cosseno da diferença aqui. Quanto é o cosseno da diferença? Isso é o cosseno de π sobre 2 menos x vezes quem? Cosseno de y. Tá? Opa! Cosseno de π sobre 2 menos x vezes o cosseno de y. Cosseno da diferença é o quê? Mais seno de π sobre 2 menos x vezes o seno de y. Aí, de novo, quem é o cosseno do complementar? É o seno do ângulo. Então, isso aqui dá o seno de x vezes o cosseno de y mais... E quem é o seno do complementar? É o cosseno do ângulo. Mais cosseno de x vezes seno de y. Então, está aqui.
Ou seja, você demonstrou a seguinte fórmula. O seno de x mais y é quem? É o seno de x vezes o cosseno de y mais o cosseno de x vezes o seno de y, quaisquer que sejam x e y reais. Tá? E agora fica faltando só o quê? O seno da diferença. O seno da diferença. De novo, daí, ser repetitivo, daí, dados x e y reais, quem é o cosseno não, o seno da diferença, o seno de x menos y. É o seno de quem? De x mais menos y. Mas quem é o seno da soma? É o seno de x cosseno de menos y, né? Mais o quê? Cosseno de x seno de menos y, que é igual a quê? Seno de x, que é o cosseno de menos y. Cosseno de y. Mais cosseno de x, seno de menos y. Mais seno de menos y é menos o seno de y. Então está aí a fórmula. Ou seja, o seno da diferença, o seno de x menos y, quem é? É o seno de x vezes o cosseno de y, menos o cosseno de x vezes o seno de y. Quaisquer que sejam x e y reais. Tá certo? Gravem estas 4 fórmulas, pelo menos enquanto estão fazendo o cálculo 1. Mas daqui a 4 anos, tá? Eu encontrar vocês, vou perguntar todas elas. Daqui a 30 anos, eu encontrar vocês, vou perguntar todas elas. Bem velhinho, né? 30 anos. Meu filho, qual é o cosseno de x mais y? Aí vocês, sei lá, vai babaquara, né? Não, não? Sei lá, velho, vai pro fundo da rede, né? Lá. Pronto. Então tá aí. As fórmulas. Seno, cosseno da soma. Você não vai deduzir tudo, cara. Precisou, vai ter que usar. E não vai deduzir de novo, então tem que saber. Tá certo? Só essas 4. Agora vejamos as outras funções trigonométricas e suas propriedades. Não esqueça a identidade fundamental da trigonometria. Quadrado do seno mais quadrado do cosseno do mesmo ângulo é igual a 1. Tá aí, demonstrei para vocês. Pelo menos uma vez na vida você vai ter que ver a demonstração. Alguns sabem lá do ensino médio e sem ver nenhuma demonstração, não é só memorizo, mas vem daí. Eu demonstrei usando a fórmula da distância, tá? Qualquer demonstração usa essencialmente isso. Fórmula da distância porque usa comprimento. Hã? Hã? Deveria demonstrar, né? Você viu a demonstração? Não, né? Chegou e jogaram para você, não é isso? Jogar fórmula e pronto. Hã? Jogar fórmula e pronto. É por isso que a matemática é tão interessante, né? Assim, né? Você só faz aplicar fórmula, não sabe nem de onde vem. Tá? No curso de cálculo, não adianta memorizar muita coisa se você não souber raciocinar. Se você não raciocinar,
não articular os resultados. As fórmulas de cálculo são os seus teoremas. Os exercícios são resolvidos usando os teoremas, as proposições. Tá? E não pode esquecer também as definições. Bem, o que é que eu vou fazer mesmo agora? Assim, as outras funções trigonométricas. Função tangente, cotangente, secante e cossecante. Tá? Então, definição delas. A função tangente... Você também vai mostrar a fórmula da soma inicial, mas você também vai mostrar a fórmula. Não, aí também se eu precisar, eu preciso lá no cálculo 2, aí lá eu demonstro. Tá? É tudo decorrente dessas quatro. Tá? Seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença. Tudo vem daí. Tá bom? Então, vou primeiro a tangente, a função tangente. A função tangente é a função, mas eu peço na lista, tá? Para você demonstrar. A função tangente é a função denotada por tangente, TG, tá certo? E definida por... Sabe quem é a tangente? É a razão entre a função seno e a função cosseno. É o seno sobre cosseno. Razão de funções. Aí você precisa saber a definição que dá a razão de funções. Então, daí, para concluir o daí, o domínio da tangente. Quem é o domínio? Quem é o domínio da razão? É o conjunto formado por cada x na intersecção dos domínios. Quem é o domínio da função f sobre g? É o conjunto formado por cada x na intersecção dos domínios. Mas o domínio do seno é R. O domínio do cosseno é R. As funções seno, estão lembrados? As funções seno. Seno é de R em R. O cosseno também é de R em R. Tá? Antes de eu continuar, deixa eu fazer um parênteses aqui com relação a isso, que eu acho que eu esqueci o seno é uma função que vai de R em R. E a imagem do seno, que é a imagem da função seno, quem é? Que é o seno de R. É o intervalo fechado menos 1. Porque quando você pega o círculo trigonométrico, eu vou marcar a mão livre, tá? Aqui o IV. Então você tem um círculo trigonométrico, círculo de raio 1, centrado na origem, tá? Então quando você pega um ângulo X, você pega esse ângulo X, essa medida aqui, ó, essa medida aqui é o seno de x. Então, o x fica limitado entre menos 1 e 1, claro, né? E pode assumir qualquer valor entre menos 1 e 1. Por isso que a imagem do seno é o intervalo menos 1, 1 fechado. Assim como o cosseno, que também é uma função de R em R. O cosseno é uma função de R em R. A imagem do cosseno, quem é? Que é o cosseno de R, tá? Cosseno do seu domínio, a imagem de R pelo cosseno, também é um intervalo fechado, menos 1, tá? Você pega aqui aqui, ó, você sobe aqui, tudo perpendicular. Essa medida daqui para cá, quem é? O cosseno de x. Então, o cosseno fica entre menos 1 e 1 e pode assumir qualquer valor entre menos 1 e 1. Cosseno de 0 é 1, cosseno de π é menos 1, tá? Então, tá aí. A imagem do cosseno e a imagem do seno, tá? Embora sejam funções consideradas de R em R. Então, quando você tem a razão de duas funções, quem é o domínio? É o conjunto formado por o domínio do quociente, né? Um quociente.
É o conjunto formado por cada x na intersecção dos domínios, mas os domínios do seno e cosseno são R, a intersecção é R. É o conjunto formado por cada x real, tal que a g em x é dividido, ou seja,